Começando nossa primeira live da série Método Patronos. Vou esperar um pouquinho as pessoas chegarem e o Padre Felipe. Boa noite, gente. Esperar o Padre entrar. Oi, Leire. Oi, Isa. Oi, pessoal. Esperar o Padre entrar. A gente vai falar sobre a importância da regra de vida, né? Do plano de vida. Boa noite, Tati. Esperando o Padre, gente. Não sei se eu consigo chamar ele aqui. Acho que ele tem que entrar antes. Aí entrou. Acho que agora foi. Boa noite, Padre. Boa noite. Essa benção. Me escuta bem? Tá travando um pouquinho aqui. Não sei se é só pra mim. Estão escutando bem, gente? Podem comentar aqui? Por favor. Eu não sei. Acontece que ele não aceita os meus. Alguém pode falar se tá... Beleza, tá... dá pra ouvir, né? Tá me ouvindo? Então, acho que sim. Tá tudo certo. Sei. Bem. Padre, faz tempo que a gente não se vê, né? A gente tá vendo só por live, né? Como é que você tá, Marisa? Tudo bem? Hã? Saudade já. Saudade. Mas que bom que o senhor aceitou o convite. A gente ficou muito feliz. E é tão importante começar a nossa semana com, né, falando da importância da regra de vida, do plano de vida. Então, por isso que a gente pensou em chamar um sacerdote para falar sobre a regra de vida, né, no caso, dos religiosos, né, porque muitas pessoas associam isso à vida religiosa, ter uma regra de vida, mas na verdade todos são chamados a essa vivência da regra de vida, né? Então eu queria que o senhor começasse falando sobre isso. Como que é a regra de vida no seu contexto como sacerdote e como isso te ajuda? E também a relação do plano de vida com os leigos. Por que os leigos precisam ter uma regra de vida também? Dá pra ouvir? Estou travando aqui agora, não sei se é você ou se sou eu que estou travando. Alguém já até escreveu aqui que travou aqui. Eu ouvi
Mais ou menos, né? Digo, a grande parte Estou resumindo. pelo menos o grosso, né, sobre a regra de vida, de pensar que está só marcada para uma vida religiosa, não, e quando é uma realidade, pois, para toda a igreja. Né? Você conseguiu escutar isso? Isso, sim. É isso mesmo. Sim. O seu travou mais do que o meu, creio. Mas vamos lá, vamos tentar. O que você não conseguir, de repente você pega. Mas um pouquinho a ideia que eu gostaria de dividir um pouco por esse momento aqui de nossa conversa é, rapidamente o que escutamos um pouco as frases do mundo em relação à regra em geral, mas que também se aplica à regra de vida. Depois uma frase pequena, depois um parágrafo de São John Henry Newman, que eu acho muito interessante, falando sobre a regra de vida. E depois vamos falar duas coisas: a importância de uma regra de vida, né? E depois o modo de fazer e de se observar a regra de vida. Um pouco nesse contexto que vai girar um pouco a nossa conversa. Depois, vamos falando, se você quiser interromper, pois à vontade, né? Então, pois vamos lá. Já vou começar então com as frases mais comuns, assim, pelo menos que eu achei algumas frases científicas falando, né? Que a vida não tem regras, né? Por algumas vezes que a vida não tem regras, as pessoas que têm medo de viver, que são quem criam essas regras, quem as cria, né? Uma frase assim sem dar de devida importância, né? Quem vive de regras não aproveita a vida, né? Uma frase também típica, tem aí os pensadores aí. E depois, uma terceira frase diz que a principal regra da vida é viver sem regra. Pois vamos tentar contestar essa realidade, né? E para talvez entrar nisso, né, é importante ter sobre a regra de vida o que, para quê, como e quando. Então, talvez essas quatro perguntas vão nortear um pouco, né, a regra de vida. Né? O que, para quê, como e por quê. Mas, para contestar talvez esses comentários, né, eu tenho uma frase que eu encontrei aqui de São Gregório de Nissa, né? Qui regule vivit, Deo vivit. Quem vive segundo a regra, vive segundo Deus. Então, pois, aí talvez a contestação maior a essas frases, pois, a realidade de viver numa regra, pois vivemos segundo Deus, segundo essa vida em Deus. Mas isso eu queria trazer, sobretudo esse parágrafo que encontrei de John Henry Newman, São John Henry Newman, que falando sobre a regra de vida e fala talvez por uma realidade, né, talvez sacerdotal, religiosa, mas que se aplica para todos nós, né, para todos os cristãos, todos os batizados. Né. E assim ele diz, né, a regra de vida é um caminho simples para a santidade. É o dito dos homens santos que, se desejamos ser perfeitos, nós não temos nada mais que fazer além de cumprir bem os deveres ordinários do dia. Uma pequena via para a perfeição, pequena não porque seja fácil, mas porque é pertinente e inteligível. Não há atalhos para a perfeição, mas há caminhos certos que nos levam a ela. Eu penso que essa é uma instrução que pode ser de grande uso prático para pessoas como nós. É fácil ter ideias vagas sobre o que é a perfeição, que nos servem para falar a respeito, quando não temos a intenção de realmente atingir a perfeição. Nós devemos ter em mente o que se quer dizer por perfeição. Não significa nenhum serviço extraordinário, qualquer coisa fora do caminho ou especialmente heróica. Nem todos têm a oportunidade de realizar atos heróicos de sofrimento. Mas estamos falando sobre o que ordinariamente quer dizer a palavra perfeição. Por perfeito, nós nos referimos àquilo que não tem falha, que é completo, que é consistente, que é sólido. Referimos-nos àquilo que é o oposto de imperfeito. Como nós sabemos o que significa imperfeição em serviço religioso, nós sabemos, por contraste, o que significa o significado de perfeição. Então, é perfeito aquele que faz o trabalho do dia perfeitamente, e nós não precisamos ir além disso para buscar a perfeição. Você não precisa ir além da rodada do dia. Eu insisto nisso porque eu penso que isso vai simplificar as nossas visões e alinhar nossos esforços em um objetivo definido.
Não fique deitado na cama depois da hora de se levantar. Dê seus primeiros pensamentos para Deus. Faça uma boa visita ao Santíssimo Sacramento. Reze o Ângelus devotamente. Coma e beba para a glória de Deus. Reze bem o rosário. Permaneça recolhido. Mantenha os maus pensamentos afastados. Faça bem sua meditação noturna. Examine a si mesmo diariamente. Vá para a cama em uma boa hora e você já será perfeito. É impressionante, essas são as palavras de John Henry Newman, e é impressionante, pois, a riqueza e a simplicidade ao mesmo tempo, né, de um santo, um cardeal, né, convertido, né, da Igreja Anglicana, né, uma eminência, especialmente, pois, em matéria de Santo Tomás de Aquino, que fala, pois, de uma cotidianidade muito grande, né, daquela realidade do nosso dia a dia que todos podemos fazer, né? Especialmente o último parágrafo, né? Não fique deitado depois da cama, na hora de levantar, dê seus primeiros pensamentos a Deus, fazer uma boa visita ao Santíssimo Sacramento, rezar o Ângelus com devoção, comer e beber para a glória de Deus, rezar bem o terço, permanecer recolhido, manter os maus pensamentos afastados, uma boa meditação noturna, um exame de consciência diariamente, e vá para a cama uma boa hora, e você já será perfeito. Então, imagina, se conseguirmos viver isso no nosso dia a dia, né? E aqui em si ele depois resume talvez o que pode já ser uma regra de vida, né? Uma guia para o nosso, pois, para o nosso crescimento espiritual. Se você não me interromper, Fê, eu vou seguindo, tá? Então, deixa eu comentar um pouquinho. Eu achei interessante que ele não falou só da parte espiritual, né? Inclusive, essa é uma dúvida que chega muito, porque algumas pessoas relacionam ouvem plano de vida e já associam a plano de vida espiritual, né? Existe sim o plano de vida espiritual, mas nós temos o plano de vida geral, que é a regra de vida. Então, como ele disse ali, na hora de acordar, na hora de dormir, também é isso para Deus, né? Estou todas as horas para Deus, né? Então, quem não tem uma regra para todos os deveres, para todas as responsabilidades, acaba vivendo sem esse sentido, né? E a regra de vida vem para isso, né? Para realmente dar uma disciplina, mas também que todas as ações, todas as obras sejam para Deus. Eu achei isso muito bonito. Obrigada por compartilhar esse texto. Eu nem conhecia. E pode continuar. Bem, depois eu vou fazer uma breve divisão das nomenclaturas, né? Porque eu até mesmo buscando pela internet para ver se tinha uma nomenclatura única em relação a... porque existem 3 termos: projeto, programa, plano, acho que programa e plano seriam a mesma coisa, e regra de vida. Lá no último ponto lá que falar sobre o programa, eu vou fazer a divisão, né? Eu acho que regra de vida está como que abaixo do programa, o plano de vida. Mas vamos ver se eu consigo depois explicar um pouquinho. Eu vou usar, por enquanto, regra de vida no contexto geral, e depois ali no finalzinho a gente faz depois um pouco a divisão, talvez para ficar com maior claridade aí para as pessoas que estão nos acompanhando também, né? Então vamos lá falar agora sobre a importância de uma regra de vida, né? Um cristão sem regra vive segundo o seu capricho e sua vontade inconstante, né? E isso, pois, ou segundo as circunstâncias de cada dia, né? Que vai o arrastando cada vez mais como um redemoinho, né? Isso, pois, não precisamos ter uma grande experiência de vida espiritual, né? Pois, e não só na realidade espiritual. Quantas vezes nos propomos a fazer algo, pois não passamos o primeiro dia, né? Propomos ali na mente, na ideia, né? Vamos colocar até de uma coisa bem banal, né? Fazer exercício todos os dias, ou ir para a academia, ou seja. E quantas pessoas já fizeram tantas vezes propósitos e pois não saíram do primeiro dia, né? Ou foi 2 dias, uma semana, né? Então, pois, é muito fácil, mais na vida espiritual ainda, que talvez você vê menos os efeitos práticos e rápidos, né? Então talvez menos ainda. É muito fácil ver segundo capricho, né?
nenhuma ordem no emprego do tempo, nenhum intuito de fé nas ações. É muito fácil. Né? E acaba que não é Deus quem pois, está nos servindo, senão a nossa própria vontade ou o nosso gênio, que pois vai presidir tudo que a gente faz. Né? Daí que os exercícios de piedade, os omitidos, abreviados ou mal feitos, e isso não é só para a vida do leigo, não. Pois, na vida religiosa, na vida sacerdotal, nas correrias do dia a dia, se a gente não tem uma regra, pois facilmente isso cai. Tantas vezes que empregamos mal o nosso tempo, perdemos as ocasiões de aproveitar melhor o nosso tempo, de fazer coisas úteis para o nosso próprio crescimento. Com uma vida de regra, pois sucede todo o contrário. Né? Pois a regra vai dirigir tudo, né? Vai chamar incessantemente pois, esse pensamento para Deus, né? De buscar né, esse recolhimento da alma, né? A ordem que existe nas minhas ações exteriores, né? Que vai refletir dentro da pessoa, dentro de mim. Podemos ter mais facilidade para dominar e fazer sempre bem as coisas que temos que fazer, nossas obrigações, pequenas ou grandes, né? Como cada viver nosso tem o seu tempo determinado, não só não omitimos nenhuma, buscamos não omitir nenhuma das nossas obrigações, porque temos já uma guia dessas obrigações, mas vamos cumpri-la com mais felicidade, com mais alegria, porque vamos seguir já um caminho traçado, com mais perfeição, porque essa obediência mesmo real se enobrece por tudo que fazemos, né, para fazer melhor, né, com mais merecimento, né, para que a regra também nos previna de algumas faltas, de algumas realidades que nos fazem cair ou simplesmente faltar, e pois ajudar e conservar tudo pois, nessa ordem. Né. Então, pois, empregar de todo e unicamente a coisa presente, né, o famoso ad quodades, né, fazer aquilo que eu estou fazendo e não deixar entrar as distrações naquilo que eu estou fazendo. Seja uma oração, seja um estudo, seja um trabalho, né? Porque se eu tenho mil coisas que fazer que não estão ordenadas dentro do meu dia, da minha semana, pois facilmente essas coisas irão atrapalhar aquelas que eu tenho que estar fazendo. Né? O tempo, pois, vai estar sempre bem empregado, né? E vai bastar para um trabalho, né, o que compreende pois, na pessoa que vive muitas vezes sem regra, que quer fazer mil coisas e não faz nenhuma bem. Né? Quando vemos os numerosos escritos de grandes homens, de grandes doutores, de obras prodigiosas de certos homens, pois, perguntamos também a nós mesmos como puderam bastar, né, uma pessoa para tantas coisas. Né? As pessoas que escreveram quantidades de livros, impressionantemente. Né? Eu acho que a razão disso é porque realmente estava regulado o emprego do seu tempo. Né? Havia uma regra que multiplicava o tempo dessas pessoas. Estavam dedicadas àquilo que tinham que fazer. Isso, pois, quanto faz né, pois, aproveitar esse tempo naquilo que eu faço. Quando temos ordens... Sim, pode falar. Falando disso, eu queria que o senhor comentasse sobre a importância de um diretor espiritual, né? Porque, assim, a gente já disse por aqui, né, sobre o nosso planner, ele vai ter uma parte para você montar o seu plano de vida, certo? Mas a gente não vai falar o que você deve fazer. Você vai colocar aquilo que você faz e vai organizar isso para poder viver. Mas quem diz o que você precisa fazer, por exemplo, no plano de vida espiritual, é o seu diretor espiritual. Né? Então, primeiro a gente tem que ter seguir uma regra de vida e uma disciplina. Primeiramente, porque a gente está sempre na presença de Deus. Então, a gente tem que usar o tempo para Deus, para a glória de Deus. Mas também a gente pode ter o auxílio dessa direção espiritual, porque entre tantos benefícios que ela traz, um deles é a obediência. Então, claro, o diretor não pode impor nada, ele não pode obrigar o dirigir. Mas, indiretamente, essa obrigação nos ajuda. Essa obrigação não, essa obediência ajuda nessa regra de vida. Então, um pouquinho sobre a importância do diretor espiritual para montar nosso plano de vida.
Se quiser, eu vou comentar mais à frente também, porque dentro da preparação da regra de vida, pois, aí tem um tema bem importante que ajuda, né? Porque o diretor espiritual vai poder iluminar, né? Nas decisões, talvez, daqueles, tanto dos atos de piedade, como na ordem que a pessoa vai poder é, seguir em seu dia, mas, claro, isso vai partir também da pessoa. A pessoa tem que ter um certo pois, autoconhecimento daquelas coisas que ela pois, se vê capaz de fazer, aquelas coisas que do horário próprio dela. É muito diferente a realidade de uma pessoa que trabalha fora, que estuda, e talvez ainda tenha filhos, né? Então, Depende trabalhar, do estudar estado. e filhos. Então, a realidade de organização do tempo dela vai ser muito diferente. Pois um jovem que pois, só estuda, né? Então, pois, é muito diferente. Ou uma pessoa né, religiosa, um sacerdote tem uma divisão do seu horário pois, bem diferente. Né? Mas, a aplicação dessa realidade, pois, cada pessoa individualmente vai se ajudar pois, da direção espiritual do sacerdote para poder ir alinhando. E o sacerdote vai poder dar ideias tanto no aspecto espiritual, especialmente no aspecto espiritual, ó, pois, tenta programar seu texto todos os dias, tenta programar, pois tem pessoas que conseguem ir à missa todos os dias, né? Algumas não conseguem pela realidade de horário de missa, de horário de trabalho, mas se consegue, pois uma maravilha, quanto mais vivência sacramental, melhor, mais pois, do próprio corpo do Senhor, da Eucaristia. Então, pois as realidades que vai, pois, cada pessoa vem mais a proposta da pessoa, né? E o sacerdote vai complementando, vai dando luzes para que depois a pessoa vá aplicando a sua regra do dia a dia. Né? Mas vamos falar um pouquinho disso assim, mais lá na frente também. Então, voltando ainda nessa importância, né? Estamos no ponto 2 aqui, vou falar do mundo e algumas ideias, pois, na ideia dessa importância, quando temos ordem, é bem interessante, e sabemos aproveitar os momentos, achamos tempo para tudo. Pois é incrível. Quando a pessoa quer, ela se organiza, quando ela está né, decidida, está programada, pois ela acha tempo para tudo. Isso é impressionante, mesmo com né, e eu né, lembrando agora né, de uma família lá de Brasília lá, um abraço a Suzana Blanco, que trabalha 6 horas por dia, tem 8 filhos, acho que 8, sempre perco aqui a conta já, 8 filhos, e ela é mãe de ensino domiciliar, é mãe homeschool. Eu passei lá uns dias lá agora em setembro na casa deles, né? E eu falava, foi impressionante, né? E ainda tinha suas lives da noite ainda, tinha que preparar suas lives, então, pois, quem se organiza, quem tem, pois, uma regra de vida que tem em certa medida da sua vida, pois vai conseguir realizar as coisas, né? Claro, pois não tudo vai sair perfeito, algumas coisas vai ter que saber escolher, mas pois vai conseguir se organizar para fazer as coisas que tem que fazer. Né? Então, pois sempre achamos, né? E a regra vai dar, pois, realmente esse espírito de ordem, né? Esse espírito que, pois, ajuda tanto a poder aproveitar cada um desses momentos. Né? Quando existe, pois, essa regra de vida, né? Pois, o espírito de ordem acelera todas as coisas que fazemos. Não ficam as coisas meio feitas, né? E, pois muitas vezes vamos precisar examinar aqui a nossa própria consciência. Né? Se, pois, não é desordenada a nossa vida, né? Pois às vezes a ociosidade, como falou lá São John Mary Newman, né? Que às vezes é fácil deixar as coisas e viver uma vida ociosa, pois meio largada, né? Como se não tivéssemos nada que fazer, especialmente certo período da vida, vamos colocar assim, entre adolescência e juventude, né? Como é fácil dar-se o tempo à ociosidade, né? De não ter nada para fazer, pois talvez se dedique ao mínimo para o estudo possível e todo outro tempo, pois meio no ócio, só deitado no celular, nas redes sociais, ou jogando, né? E é muito fácil, né? Acho que isso tem E muito a não ver com ter. essas habilidades, né? Porque é engraçado falar, né? Uma piada, mas a gente costuma ter uma disciplina maior quando a gente tem boletos para pagar ou filhos para cuidar. Então, Certamente.
quando a gente é estudante, não tem nenhuma responsabilidade, a gente tem muito tempo livre. Então, a gente tem essa tendência à E por procrastinação. uma, e por uma falta de ordem, pois se perde todo esse tempo, muitas vezes, né? Sim. E também, quando você vê uma mãe, por exemplo, ela tem pouco tempo para coisas mais importantes, assim, de... Se ela quer estudar, por exemplo, ela tem pouco tempo. Mas ela usa aquele tempo que ela tem, assim, até tipo, inteirinho, né? Se ela tem uma hora, ela vai usar aquela hora. E muitas vezes a É, gente, que tem poucas responsabilidades, tem mais essa dificuldade dessa diligência, da disciplina, né? Então, às vezes, a vontade de Deus, ela vai agindo, né? Para moldar aquela regra de vida, porque ela tem que ser flexível e rígida ao mesmo tempo. Como os melhores autores escrevem, né, sobre a regra de vida. Ela não pode ser tão rígida a ponto de você deixar de lado os seus deveres de Estado e deixar de lado a vontade de Deus porque não deu certo a sua rotina naquele dia, né? Então, é muito bom o diretor espiritual para saber lidar com esses deveres de Estado e também com os imprevistos, de acordo com o estado de vida, né? sim. É bem fácil de ver, né? Depois, como se a gente nunca conseguisse tempo para fazer nada, para fazer coisa alguma. Sempre falta tempo. Sempre aquela indecisão sobre o que se tem de fazer, muitas vezes empregando no que não se deveria fazer, né? E a causa disso é porque ou não temos uma regra de vida ou não fazemos caso dela, né? Pois na grande maioria quero pensar que não fazemos, que não temos uma regra de vida, né? É uma realidade que talvez tenha sido muito presente, né, na vida religiosa, na vida sacerdotal, né, e muitas vezes se fala de tantas outras realidades, né, de evangelização, de tudo, e não se apresenta, né, o plano de vida como uma realidade de crescimento de santidade, né. Sim. Se fala muito pouco do plano de vida espiritual, né, no programa de vida espiritual. Talvez até por crer que é um recurso, como eu falava, reservado pois, a pessoas de vida consagrada, sacerdotal, religiosa, mas em realidade é dos meios mais eficazes para crescer na vida cristã, para profundizar na vivência da vida cristã, e é para todos, para leigos, sacerdotes, religiosos, né? E como você comentou, pois muitos santos não só viveram, como também recomendaram, né? E muitas vezes, sobretudo nesse crescimento de vida espiritual, é frequente que não consigamos superar nossos defeitos, nossas caídas no pecado, provavelmente por uma falta de seriedade na vida interior, né? Uma ausência de metas claras no trabalho da virtude, né? Um programa de vida espiritual, né? Uma regra de vida, um plano de vida, um programa de vida espiritual, pois dará esses objetivos mais precisos, meios concretos para o nosso caminhar para Deus, né? Então, pois, termina sendo como essa regra de vida, o plano de vida espiritual, o programa de vida espiritual, pois como instrumento que o Espírito Santo, né, pois no atuar da graça divina, vai ajudar as nossas pobres forças, né, a ir modelando realmente, pois essa imagem de Cristo na nossa própria vida interior. Então, essa é a grande importância do plano de vida, né, ao fim e ao cabo, pois, é realmente, pois, caminhar pelos caminhos do Senhor no segmento, na imitação de Jesus Cristo, das virtudes de Jesus Cristo. Nós vemos muita gente que segue uma regra de vida, só que sem a vida interior, né? Então, pessoas muito organizadas, muito metódicas, têm uma rotina perfeita, dá tudo certo, mas as virtudes ainda são muito humanas, né? Claro, a gente valoriza essas virtudes, mas ainda falta aquela vida interior, né? Então, essa importância, né, que a regra de vida ela tem que casar com a vida interior, porque senão ela não tem sentido. E como o senhor falou, essas quedas, né, essas falhas, essas negligências no plano de vida só podem ser solucionadas com o plano de vida espiritual. Então a gente não pode separar as coisas. Bem,
Agora eu entraria pois, nesse já direto no modo de fazer e de observar um pouco a regra de vida. Então, pois é um apartado maior, na verdade, né? Que pois é o principal, né? Que acho que não é só saber da importância, senão, pois, como é que eu como isso, né? Como é que eu faço isso? Como é que, pois, para que realmente na prática, como é que vai me servir na minha vida, né? Então, vamos lá. Toda boa regra de vida deve ser coordenada, né? Pois, trabalhada com a nossa posição. De tal modo que nenhum dos nossos deveres de Estado, pois, fique sem fazer e que ninguém tenha do que queixar-se, né? Pois, os sacerdotes têm que fazer suas atividades e cobrir por sua realidade como sacerdotes, né? Uma mãe, um pai de família tem que viver suas realidades espirituais sem deixar de realizar suas obrigações de pai, mãe, de trabalho, todas essas realidades. Por isso, né, pois deve abranger o plano do dia, da semana, do mês, do ano, e dispor ali, de maneira melhor, os exercícios de piedade, né? A frequência dos sacramentos, o cuidado da família, o emprego dos momentos livres, né? E, pois, em vez de achar nisso que, pois, sem que seja forçado, né? Tendo essa possibilidade de mirar também essa ordem também no resultado que vai se conseguir dessa realidade, né? De poder englobar toda essa realidade. E quanto mais de certo modo, agendado, calendarizado, né, programado se consegue, pois melhor se vai conseguir os efeitos tanto a curto como a longo prazo, né? Pois talvez algumas realidades eu não consiga programar para todo ano, né? Não sei, pois talvez o terço eu consiga colocar todos os dias, meu horário de terço, mais ou menos, e pois consigo fazer isso durante todo o ano. Algumas realidades, não sei. Para as famílias, pois vamos sair de férias. Pois é uma vez que talvez a gente vai conseguir sair de férias, às vezes não é tão programável assim, porque as férias do marido, pois depende da empresa, às vezes só consegue com um mês, não consegue tirar todo mês, consegue só 15 dias no período, 15 dias no outro, então, e a empresa que fornece essas datas, então, por certas realidades não se vai conseguir programar, mas tentar ter o melhor organizado possível essa realidade também no próprio programa. E feita desse modo a regra, pois vai cumprir também pois, esse objetivo de observar tanto as menores como as menores coisas como as coisas mais importantes também, né? Como pois essa reta e por intenção de cumpri-las, buscando agradar a Deus em cada uma delas, né? E pois esse ânimo, esse pois desejo de também se submeter essa própria vontade, pois esse cumprimento pois, dessa regra, pois com essa alegria realmente que pois muitas vezes vai exigir o sacrifício pois, de si mesmo para cumprir de certa maneira pois essa vontade de Deus para a própria vida, né? Que aí pois toca agora pois fazer o meu terço, eu quero ficar mais 5 minutos na cama, que seja, não, ou eu quero, pois não sei, pois eu posso ter programado até meu jogo de PlayStation, pois eu tenho minha horinha ali no final de semana para jogar meu FIFA aí com o Padre Renan toda segunda-feira que a gente joga. A gente tem aquela horinha antes da nossa reunião, a gente tem programada, né? Aquela hora ali de 10 a 11 antes da nossa reunião, é nosso horário de PlayStation, né? Mas de repente, pois, precisa sacrificar para alguma outra coisa que é mais importante e necessária, pois também sabemos sacrificar, né? Aí Mas sim. a hierarquia de prioridades, né? Que é tão importante na regra de vida. Muita gente não sabe o que é mais importante. Então, acaba jogando tudo na rotina sem saber o que vem primeiro e aí fica uma bagunça, acaba deixando de lado as partes mais importantes do dia e fazendo coisas que são, por exemplo, de lazer antes. E aí vira uma bagunça, fica acumulado e aí aquela rotina fica mais pesada. Então, a importância da hierarquia de prioridades, né? Isso também é importante na direção espiritual, para saber nossos deveres de Estado e, assim, estabelecer essa hierarquia, né? E não está vivendo segundo o capricho, né? Porque depois é muito fácil. Não, mas aqui eu não gosto muito disso e tal, eu tenho essa urgência aqui, mas, pô, não é agora, né? Não é esse o momento para terminar, né? Então, isso vai ajudar muito, muitas vezes, nesse segmento dessa regra de vida. Então, vamos lá. Então, agora, pois, o plano de vida, eu vou para o programa de vida apresentar como duas partes, né?
Então, pois, talvez a primeira é o que seria a regra de vida, né? E o segundo, pois, o programa de vida em si, né? Vocês vão entender, já vou explicar, pois, agora melhor, né? Então, a primeira parte do que seria, pois, o plano de vida, o programa de vida, né? A primeira vai consistir em fazer realmente um listado, né? Uma lista dos compromissos e devoções fazer com Deus, e que devem ser diário, semanal, mensual e talvez também anual, não sei. Pois, para os membros do movimento Reino Cristo, do movimento de leigos, pois convidamos que se faça um retiro ou trido ou exercícios espirituais uma vez ao ano, né? Um retiro de mais dias, de 3 dias, ou trido ou uns exercícios espirituais de 3 dias. Então, pois, pedimos que se faça uma vez ao ano, pois mais ou menos já temos a programação no início do ano, pois deixamos a programação. Quem não consegue fazer na sua própria cidade, talvez consiga ir fazer em outra cidade, mas pois, cada pessoa tenta já organizar essa realidade dentro do seu programa anual. Então já tem ali, né? Então, pois, essa é a grande importância, né? Pois, do programa, isso seria realmente a regra de vida, pois meus compromissos, a lista dos meus compromissos de devoção, né, que queremos fazer com Deus, dos meus deveres, né, diários, semanais, mensuais, né, e das minhas listas de compromissos, né. E dessa maneira, pois o Espírito Santo também vai, pois, acrescentar nosso amor a Deus e nossa devoção, pois nessa lista de atos de amor a Deus, que não é, pois, uma receita dada para todos, que é o que você falava, pois, lá no início, né? Pois cada um vai poder organizar e ter isso segundo a sua própria personalidade, segundo os seus desejos espirituais, segundo os desejos de crescimento na fé, na vivência da fé, né? Que, pois, certamente não é igual à devoção dos que estão iniciando a sua vida em Deus, a sua vida de conversão, daqueles que, pois, já estão, pois, no caminho talvez de maior devoção. Talvez para quem está começando ainda a rezar o terço todos os dias, pois não tem nem tempo para isso. Pois, se recomendo, pois começa com um denário, né, uma dezena, né, uma dezena do terço, né. Talvez nos seus 3 primeiros meses é isso que você vai conseguir fazer. Depois de um período, talvez você já consiga, pois, dedicar já duas dezenas, 3, até rezar, pois, o terço geralmente, né? Eu sempre coloco o exemplo do padre Marcos Manchur, grande padre Marcos Manchur, está agora em Mérida, né? Ele reza os 4 terços todos os dias. Eu falo, é louvável, para mim é louvável, né? Eu acho, pois, bastante difícil conseguir, pois, botar dentro da minha agenda, das minhas atividades, pois, o tempo para conseguir rezar os 4 terços todos os dias. Ele reza todos os dias, né? É louvável, realmente. Só que eu sempre brinco com ele e falo, padre Marcos, reza um terço desses aí por mim, né? Esse um desses aí você me coloca nessa intenção aí, você pede sempre por mim esse terço aí. Se algum dia eu não conseguir rezar ou deixar, pois esse é o meu terço já. Ele sempre fica brincando, eu já estou rezando o seu terço aqui, passava para mim e falar, esse é o seu aqui. Mas é louvável, não? Então, mas é uma questão também de ordem, de prioridade na vida espiritual, né? A gente pode tirar 2 coisas dessa primeira parte que você falou. Uma coisa é colocar no papel. Muita gente tem essa mania de querer organizar a vida na cabeça e não coloca no papel. E aí acaba esquecendo tudo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar no papel para ter essa organização. E outra coisa é isso da rotina diferente das pessoas. A gente tem que ter um equilíbrio. A gente não pode colocar em excesso aquilo que a gente não vai conseguir cumprir. Isso também a gente pode levar para o diretor espiritual, né? Para que ele possa ver se aquilo realmente se encaixa na rotina e também nesse crescimento espiritual, como você falou. E depois, né, eu falo, né? Eu sou muito mais da ideia, assim, de que, pois, a pessoa tem que ser a primeira interessada no seu crescimento espiritual, na sua vivência espiritual, né? Ela não tem que esperar que o diretor espiritual diga, você faça A, B, C, D, E. Né? Eu tenho que me conhecer a tal ponto de eu saber o que eu preciso na minha vida humana, espiritual, intelectual, de relacionamento, o que eu vou precisar, né,
E o diretor espiritual tá para certamente iluminar e ajudar em cada um desses pontos, onde ela pode, pois, melhorar ou fazer diferente, ou ter outras ideias, ou tentar outras coisas, né? Mas essa preocupação pelo crescimento espiritual tem que partir de cada um, né? Então, cada um vê aquilo que eu... Né? Claro que, pois, o diretor espiritual vai ajudar para isso. Às vezes a pessoa não sabe nem por onde começar, não? Então, pois, tenta com isso, né? Um principiante, pois começa com 3 minutos de oração todos os dias, né? Faça a leitura do Evangelho diário, da Santa Missa, depois reflexiona, medita, contempla, ora esse Evangelho que você leu do dia, né? E assim vai fazendo um caminhar, né? Mas alguém com maior experiência, pois, vai poder ter mais tempo de oração, vai poder dedicar e vai poder entrar no ritmo da oração com muito mais facilidade, né? Mas é uma coisa que é muito individual, né? Como uma confissão, como uma direção espiritual, pois o programa, cada um tem que fazer o seu próprio programa, né? Sua própria regra de vida, né? Eu acho que essa primeira parte, sobretudo, é isso, né? Essa regra de vida, né? E aí, pois, as devoções que talvez podem ser, né? Eu falo, pois, num contexto muito amplo, né? Mas em termos de pessoas, mas tem talvez umas coisas básicas que podemos fazer, que também é muito parecido com o que os membros do movimento Reino Christi fazem, né? Pode ser, primeiro, do oferecimento de obras do dia, né? Pois tem aquele momento da manhã, até esses dias eu falava aqui nas missas aqui, como é fácil, a primeira coisa que a gente faz, pois, e pior aqueles que têm o despertador, né, no telefone, a primeira coisa é apagar o telefone, apagar o despertador do telefone e abrir o telefone, né? E abrir as mensagens, abrir as redes sociais, e você já perdeu o melhor momento do dia para a sua relação com Deus, para o seu encontro com Deus, né? Que é aquele momento da manhã, de poder estar com o coração tranquilo, a mente não estar acelerada ainda e poder, pois, ter um encontro com Deus, né? Já, pois, levantar, nós temos dentro da congregação dos Legionários de Cristo, pois nós temos o hábito de, assim que, pois, toca ou acordamos, pois, rezar o Te Deum, né? Te Deum laudamus, Te Deum confitemur, e aí vamos, né? Pois de manhã já sai automático assim já, né? Já só de memória já de fazer todos os dias, né? Igualmente como fazemos o Miserere antes de dormir, né? O Salmo 50 antes de dormir, e o hino de ação de graças quando acordamos, né? Dar graças a Deus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de levantarmos, né, de ter a saúde, de ter a graça da vocação, de viver aquilo que, pois, nos virá pela frente, né? Pois é a oração que fazemos todos os dias, o Te Deum, né, o hino de ação de graças, e, pois, rezamos, alguns talvez cantem por aí no seu interior, e depois pois, fazemos nossa preparação, pois aí, pois, tomamos banho, fazemos nossa preparação e vamos para a capela para fazer o nosso oferecimento de obras, né, na nossa vida religiosa, né, e rezamos as laudes juntos, né, e depois já cantamos o Veni Creator, a oração ao Espírito Santo, e fazemos nossa hora de oração, né. Pois esse é um ritmo que vai colocando, né. E aí as pessoas podem, pois, ter marcado, né, um oferecimento de obras do dia, oferecer aquelas atividades que eu vou ter no dia. Eu sempre falo isso na nossa oração, pois temos que ter sempre presente aquelas realidades da minha vida do dia a dia. Hoje que eu vou fazer minha oração, pois vou colocar diante de Deus, pois aquilo que eu tenho hoje. Pois tenho uma prova complicada, tenho aula com essa professora que Deus me livre, que só Jesus vindo para levar só. Então, pois, colocar já essas realidades. Pô, tenho essa reunião importante de emprego, ou do meu trabalho, ou com o meu chefe. Tenho, pois, minha prova de matemática, não estudei com o Sérgio Morzelli, então estou lascado, e todas essas realidades que pois, eu devo colocar, tem que ser parte da minha oração de todos os dias, né? E eu ofereço já a Deus na minha manhã todas essas obras, todas essas intenções que eu trago no coração, né? Depois a leitura e a meditação, a reflexão da palavra de Deus, como eu falei, pode ser a liturgia do dia, eu acho que ajuda muito, porque eu até lembro de uma postagem do André, que ele colocou uma vez sobre a diferença da missa nova e da missa tridentina. É uma coisa da missa nova que eu gosto muito, pois realmente são a
a quantidade das leituras, né? Que existe um calendário de leituras, né? Que, pois, em 3 anos a gente consegue ler praticamente toda a Bíblia. Se você medita nas leituras e nos evangelhos de todos os dias durante 3 anos, você praticamente leu toda a Bíblia, né? Com exceção de alguns capítulos, alguns livros que só tem partes na Bíblia, mas em 3 anos, se você meditar na liturgia diária todos os dias durante 3 anos, você leu toda a Bíblia. Se você medita só dos domingos, você lê, em 3 anos você vê todos os 4 evangelhos, praticamente, né? Então, pois, tem uma riqueza ali, né? E tem um ritmo e tem uma complementariedade entre as leituras, principalmente às vezes, principalmente a primeira leitura e evangelho, quase sempre tem uma relação muito grande entre elas, né? Às vezes o salmo, o complemento, então tudo isso pode ajudar muitíssimo para a oração, ademais de ter a oportunidade de passar toda a Bíblia, né? Depois o terço, o terço da misericórdia, para aqueles que gostam das 3 horas, tem um momento do terço a mais, ou aquele terço, né? A visita ao Santíssimo Sacramento, né? Aqueles que têm oportunidade, talvez, de no trabalho, passar por uma igreja, fazer uma visita a Jesus Cristo, né? As 3 Ave Marias, ou Ângelus, durante o meio-dia, na manhã, na tarde, a confissão mensal, como uma atividade mensal, pelo menos bimestral, retiro espiritual mensal, ou cada 2 meses, 3 meses, né? E qualquer outra que seja devoção a Jesus Cristo, a Virgem Maria, né? As novenas, não? Que eu participo aí de alguns novenários aí, e pois todos os dias vai chegando, então pois tem muitas oportunidades, né? Mas quando você consegue programar isso, pois, e ordenar, você vai conseguir viver e crescer na sua vida espiritual também, né? Mas aí cada pessoa deve escolher suas próprias devoções, né, segundo suas possibilidades de rezar, isso é bem importante, né? Pois, eu quero rezar os 4 terços, quero fazer 1 hora de oração, quero fazer 1 hora de adoração, quero ir à missa todos os dias, e tenho, pois, 5 filhos que cuidar e tal. Talvez você não consiga, se você é muito especial, talvez sim, mas talvez você não consiga fazer tudo isso. Mas, sim, tem que se programar, não? Para essa realidade também. Então, segundo as próprias possibilidades para realizá-lo, mas é importante aqui, pois, uma vez que se fixou, né, pois calendarizei, está lá prescrito, né, pois, e mais ou menos provadas, né? Claro, se eu nunca fiz uma regra de vida, pois eu vou ter que, pois, fazer meio rascunhos, pelo menos o primeiro mês, primeiros 2 meses vou ter que fazer rascunhos, né, para ver, isso serviu, isso não serviu, pois essa realidade dá, não dá, não estou conseguindo missa diária, não estou conseguindo, pois, visitar a Eucaristia, fazer outras realidades que me ajudam, uma visita a Maria, rezar frente à imagem de Maria no final do dia. Então, pois aí eu vou adaptando, mas depois que eu já me ordenei, já fiz, pois, mais ou menos um hábito, 1 mês já funcionou a coisa, eu já começo a viver e depois vou tratando de cumprir ao pé da letra, né? Essa seria, como que eu diria, a regra de vida em si, né? Pois como que podemos fazer realmente, né? Muito bom. Você vai falar mais uma coisa depois disso? Eu ia falar assim, você que sabe, como é que tá de tempo aí? Agora. Como? O que seria agora? Seria só para complementar um pouco a realidade do programa. Pode falar então. Fecho só como, pois, aqui rapidinho que tem aqui, então, pois, primeiro requisito para fazer, então, assim, pois, é o compromisso de fazer, né, para fazer uma regra de vida, um programa de vida, pois, primeiro, pois, é o compromisso, eu quero fazer, né. Então, pois, porque o programa de vida requer, pois, esse compromisso de fazer e de vivê-lo, né, pois, porque isso vai converter num programa, num plano semanal ou mensal, né, e que vai, pois, que eu vou aplicando cada dia da minha vida, né? Porque senão é muito fácil, pois, começar, né? Porque começar é muito fácil, né? Às vezes a gente começa já umas 1000 vezes, mas nunca, pois, dá uma constância na própria vida, né? Depois você comentou, eu acho que é bastante importante, que é a parte do diretor espiritual, né? Eu talvez poderia ter encaixado essa parte antes, mas depois de falar a primeira parte, pois vai ficar até mais, pois,
Você vai entender melhor depois para a segunda parte, mas primeiro querer fazer um programa, depois ajuda do diretor espiritual, né? Pois alguns usam como de diretor técnico que vai, pois aí ajeitar um pouco essa realidade, mas que pode ser que pode nos ajudar o diretor espiritual porque já conhece nossas possibilidades, sabe aquilo que a gente pois faz melhor ou pior, né? E pode nos ajudar e tem o desejo de nos ajudar, né? Então tanto ajuda. Depois o horário, né? Essa agenda espiritual é bem importante em si, pois ter realmente uma agenda em que eu possa ter por escrito essas realidades, meus compromissos. Depois você faz sua propaganda aí, que eu sei que vocês têm aí, depois para mostrar. Depois as atividades diárias, né? Depois anotar num quadrado alguma coisa para as minhas atividades diárias. É bem importante ter. E claro, essas coisas todas são, né, especialmente no início, podem ser alteradas, certamente, mas ajuda muito, né? Um pouco, pois é isso, né? Pois aí dentro do que é essa preparação. E vamos para a última partezinha, eu acho que era isso que eu queria comentar aqui de meio. Depois é a segunda parte do programa de vida, do plano de vida, né? Que consiste em trabalhar interiormente, né? Para adquirir uma virtude. Por isso que eu queria só para dar um entendimento melhor. Talvez a regra de vida seria como essa praticidade daquelas coisas que eu vou fazer, e o programa de vida seria em relação, pois, ao meu trabalho de vida espiritual, né? Das virtudes, o trabalho das virtudes, né? As virtudes como esses atos bons que se repetem, não de tal maneira que, pois, se vão integrando, né, pouco a pouco na nossa própria personalidade, né? E aí, pois, para isso é preciso conhecer a própria personalidade, detectar o defeito que mais nos domina, ou aquilo que nos aparta com mais frequência, que nos distancia com mais frequência do amor a Deus, do amor aos nossos irmãos, né? Então, pois, é muito necessário, pois, descobrir também isso, porque eu acredito que quando temos uma regra de vida, mas não sabemos o que temos que trabalhar interiormente, pois sempre vamos encontrar dificuldade na vivência da regra de vida. Coloco um exemplo, a preguiça. Se eu tenho um problema com a preguiça, pois minha regra de vida sempre vai se ver afetado pela preguiça. E eu vou achar que o problema é a regra de vida. Não, porque essa regra de vida não me serve. Aí eu vou estar sempre fazendo diferentes regras de vida e nunca vou estar cumprindo a minha regra de vida, não por causa da regra de vida, mas por causa da preguiça. Por isso que isso vai da mão, né? Por isso que eu não queria deixar de comentar sobre o programa de vida espiritual, porque pois, identificar a minha realidade e até dentro do meu trabalho de vida, depois de regra de vida espiritual, tem que constar ali, pois, pontos do meu trabalho de vida espiritual, né? Que se reflete na minha realidade da minha oração, que se reflete na realidade das minhas obrigações, né? Do meu aproveitamento do tempo, né? Pois, depois vou tentar entrar com mais exemplos mais na frente. Então é necessário então descobrir, né? Realmente, pois, qual é o meu defeito dominante, qual é aquela realidade, aquele pecado, aquele vício que, pois, é mais dominante em mim, né? E para poder descobri-lo, né, eu acredito que... Como? É importante a consciência particular e geral, né? Então, para poder chegar realmente a descobrir esse defeito dominante, é necessário pelo menos um dia de retiro, de oração diante de Deus, de sua misericórdia. Eu sempre recomendo os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, né? Pois aqui eu aproveito e faço nossa propaganda aqui, já estamos com as datas dos que vamos ter aí em Curitiba, né? Aí os membros do Reino Cristo, mas é aberto certamente para mais pessoas que desejam, pois vamos ter os exercícios anuais que fazemos do Santo Inácio de Loyola para jovens, que pois vai acontecer sempre acontece ali no período do Carnaval, de sexta a terça de Carnaval. Então, pois, depois se querem informações, pois só entrar em contato aí. Mas é uma oportunidade única, né? Pois tive a graça de ter o André e a Fê num dos retiros aí que tivemos por lá, e acho que é uma grande oportunidade para reconhecer essas realidades e começar a fazer um programa de vida, né? Mas realmente o retiro é necessário esse momento único para poder identificar
quais são os defeitos que predominam em minha vida, né, em mim, e sobretudo o defeito dominante, né? Se sou uma pessoa mais soberba, uma pessoa mais sensual, depois aí baixar essa realidade, porque essa realidade do defeito dominante pois, vai afetar toda a minha vida, em tudo que eu sou, nas minhas relações, nos meus relacionamentos, na minha vida de oração, nos meus estudos, no meu trabalho, né? Então, pois, tudo vai se ver tocado por essa realidade, né? Por isso, o mais importante é que, claro que pois, alguns falam, mas eu tenho 20 defeitos, tenho 50 defeitos, né? É o tipo de pecado na minha vida que cometo já com frequência, mas é importante pois, eleger, não? Mais do que eleger, é reconhecer, né? Esse que é mais recorrente, esse que se dá com mais frequência, o que é realmente dominante na minha vida, que domina as minhas ações, os meus pensamentos, né? E sobre esse defeito, esse pecado, pois fazer um trabalho pois de tratar de tirá-lo da própria vida, né? Esforçando-nos por adquirir a virtude contrária. Pois se eu tenho preguiça, pois eu tenho que trabalhar sobre a virtude da fortaleza e como eu vou aplicar em cada uma dessas situações da minha vida, né? Então essa parte do programa, pois isso sim que precisa do tempo de retiro, isso se vai trabalhando e fazendo esse programa junto ao diretor espiritual, né? E volta, né? Se a pessoa é preguiçosa, decide trabalhar sobre o vício da preguiça, né? Se esforçará por trabalhar na laboriosidade, na fortaleza, na constância. Uma pessoa que, pois, iracunda, uma pessoa que sente raiva por qualquer coisa, não tem que, pois, se esforçar por ser uma pessoa paciente, humilde, benévola com todos, né? Uma pessoa soberba, né, que vai precisar da virtude da humildade. E assim vai, não? Então é preciso esse tempo com Deus, né, para reconhecer esse pecado que é mais frequente e poder fazer depois um trabalho, né? E por isso suplicar realmente a Deus todos os dias, pois depois a graça de tirar esse defeito. Então isso vai fazer parte da minha oração diária, né? Pois, Senhor, me ajuda com esse defeito, né? Me ajuda nesse dia com essa realidade, nesse ponto que eu quero trabalhar, nessa virtude que eu quero conquistar, colocar os meios adequados, né? Pois utilizar parte da Bíblia, versos da Bíblia, realidades da Bíblia que falem dessa virtude que eu preciso, que falem desse defeito que eu preciso tirar, dessa virtude que eu tenho que adquirir. Leituras de santos, leituras espirituais que me ajudem em relação a essa virtude. Então, tudo isso vai entrar depois na minha regra de vida, né? Um exame de consciência diário que está baseado nesse defeito dominante. Então, tudo isso vai entrar na minha regra de vida depois. Porque senão é isso, eu vou ter uma regra de vida que não toca a minha vida, que não transforma a minha vida. Não é ter uma regra de vida simplesmente porque eu tenho que seguir alguma coisa. Não. Tudo isso é para sermos melhores, para sermos santos, né? Para sermos mais a imagem de Jesus Cristo, para sermos melhores pessoas, né? Pessoas virtuosas, né? Pessoas que pois, vivem o amor a Deus e ao próximo. Né? Porque pois, essa realidade do pecado dominante, do defeito dominante, vai nos afastar dessa realidade de viver o amor a Deus e aos demais, né? E, pois, como já falamos, né, pois, quem decide dar esse passo de realmente fazer uma guia, um programa, né, um plano de vida, né, tem que buscar, pois, a ajuda de um diretor espiritual, de um sacerdote ou religioso, religiosa, né, que possa orientá-lo também para isso, né? Mas, ainda que a meta da santidade é alta, o caminho, pois, é difícil, mas somos chamados a ser perfeitos como nosso Pai do Celeste é perfeito, né? E é possível, né? Acho que é uma realidade que ainda, apesar da nossa, pois, pequenez, da nossa miséria, dos nossos apegos ao pecado, pois não podemos desanimar, né? Contamos com o aliado mais poderoso que podemos ter, que é o Espírito Santo, que é quem nos ilumina, quem nos fortalece, quem vai nos fortalecer nessas virtudes, nessas graças. Lembrando que, pois, como cada pecado dominante dos 7 pecados capitais, dos 7 vícios, pois existem, né, as 7 virtudes. E essas virtudes estão baixo os dons do Espírito Santo, né? Pois a fortaleza como virtude humana é também pois um dom do Espírito Santo. Então, todas essas realidades que pois vai ser tudo sendo trabalhada na nossa vida, né? Então, padre, muito obrigada pela exposição. A gente tem um pouquinho de tempo agora para finalizar com, enfim, com a apresentação do nosso planner, né? Porque a gente
organizou essa semana, essa série de lives, para apresentar os componentes do nosso plano. Então, talvez a parte mais importante seja aquela para montar o plano de vida. Então, para montar, a gente precisa saber o que é o plano de vida, a importância do plano de vida e também, como a gente já falou várias vezes, a importância do diretor espiritual para iluminar, né, essa organização do nosso plano de vida, essa vivência do nosso plano de vida. E por isso o nosso planner vai ter uma parte especial para montar o plano de vida. Então, começando com a lista dos deveres de Estado. Então, a gente precisa saber quais são os nossos deveres de Estado para daí montar uma rotina de acordo com a frequência desses deveres. Também a gente vai ter uma parte para as práticas da vida espiritual, porque a gente viu que a nossa vida sem a nossa regra de vida sem a vida interior não faz sentido, não vai para frente, por mais perfeita que ela possa parecer. Muitas pessoas organizadas, metódicas, seguem uma rotina perfeita, entre aspas, mas carecem dessa vida interior. Então a gente vai trazer também essa parte de vida espiritual para que a pessoa possa organizar a rotina e também, claro, o calendário para unificar todas essas coisas. Então, por isso que a gente trouxe como primeira live esse tema tão importante do plano de vida e é realmente a primeira parte do nosso planner. Então, a gente trouxe esse planner justamente para ajudar as pessoas nessa organização, porque, como eu disse, não tem como deixar na cabeça a organização. Isso não funciona. E Não é possível levar a vida espiritual só de cabeça, né? Claro, digo, é que existe que depois, com o tempo, com o trabalho das virtudes, né, e a identificação do defeito dominante, você já vai saber claramente onde você tem que trabalhar, né? Mas isso é depois de anos que a gente continua trabalhando e a realidade é o defeito dominante, por isso que vai dominar toda a sua vida, por toda a sua vida. Só que você já vai saber como identificar, você vai saber raspar. Se eu sou uma pessoa que eu sinto raiva sempre, pois eu vou trabalhar para cuidar, pois eu vou trabalhar para poder estar atento naquelas situações que eu sei que eu vou explodir. Então, e é isso que a gente vai trabalhar toda a vida. E você descuida um pouquinho disso, depois volta tudo, né? Mas aí volta, tem que estar sempre voltando sobre o trabalho. Né? Então, só finalizando, né, que a gente vai seguir essa sequência de lives até sábado. Então, vários temas diferentes e importantes para a gente entender, né, o que vai ter nesse planner e a importância da organização na nossa vida. E no sábado a gente vai ter o lançamento do nosso planner, depois da última live. E a última live vai ser sobre o método de organização que a gente conseguiu montar para ajudar nesse plano de vida. Então a gente espera todo mundo lá. Agradeço muito a presença do padre, foi muito boa a live. Acho que todo mundo aproveitou um pouquinho aí da nossa fala e enfim, agradeço muito a presença de vocês também aqui na live. Acho que é isso. Bem, pois agradeço o convite, Fê, e pois já estamos, né? Pois não sei se pois vou soltar aqui na live mesmo, porque já a maioria das pessoas já sabe, pois já terei pouco tempo em Curitiba, né? Recebi uma nova missão, vou estar indo para Brasília, em pouco tempo, mas pois aí peço as orações aí também, e pois aí vou levar o planner comigo aí para poder colocar em prática aí também, tudo isso aí também. Muito obrigada, padre. Mas termino com a bênção. Perdão? Fala. A gente vai sentir muito essa falta. Não, tranquilo. Pois aí teremos oportunidades com lives dessa, assim. E podem me visitar também lá em Brasília também. Então, E depois, mais pra frente, pode convidar para o casamento também. Essas coisas também a gente vê também. Tá bom. Tá bom, damos a bênção então. Pedimos a Nossa Senhora, nossa Mãe Aparecida, que possa iluminar, guiar cada uma dessas pessoas aqui presentes, aqueles que escutarão também no seu momento, para que Maria, como mãe,
Senhora do nosso coração, possa também iluminar nossas mentes, ela, esposa do Espírito Santo, que também interceda para que o Espírito Santo ilumine nosso coração, nossa mente, para que sigamos aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada. Maravilha. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Nos vemos em Curitiba. Marca dia 28 aí, vai ser a missa de despedida aí. Vou marcar. Deus abençoe. Tchau, tchau.